Oi, pessoal, tudo bem? Vou começar a dar as boas-vindas para todo mundo, né? Agradecer aí a presença de quem conseguiu entrar, né? E à medida que o pessoal vai entrando, a gente vai explicando um pouquinho, tá? Bom, eu sou a Carol, né, da Sim Salarial, agradeço a presença de todo mundo de novo, agradeço aí a presença também da Adriana, da Tamara e da Michelle, que serão as participantes, né, e de todo mundo que fez a inscrição. O webinar, ele vai ser gravado e depois a gente compartilha também. Então, conforme a gente comentou, vou passar aqui como será o webinar, como a gente vai fazer para organizar o tempo, que ele seja bem objetivo e produtivo. Eu sei que muitos aí estão trabalhando em casa, home office, ao mesmo tempo que alguns estão tranquilos, outros estão corridos, né? A gente já comentou em vários webinars e lives aí o fato de home office com filho e atividades e várias situações, então sei que todo mundo aí precisa otimizar bastante seu tempo. Então, a gente vai tentar ser bem produtivos nessa 1 horinha e 40 minutos, 1 hora de webinar, tá? Então, qual que seria o primeiro ponto? Vou apresentar um pouquinho sobre a Sim Salarial, a história, as nossas pesquisas, como funciona o nosso trabalho. Vou compartilhar no segundo momento um pouquinho sobre o nosso sistema para que vocês entendam algumas análises e alguns insights que eu vou trazer para vocês sobre a participação da pesquisa, a importância de a gente ter acesso aos dados estratégicos, né, e ajudar o RH na tomada de decisão, tá? Depois eu vou abrir um pouquinho, alguns minutos, a Adriana vai compartilhar, a presidente da BRH Santa Catarina, que é a nossa parceira na pesquisa salarial, vai compartilhar um pouquinho sobre as suas experiências, sobre a visão que ela está tendo como presidente da BRH diante de todo esse cenário. A Tamara vai falar um pouquinho de como ela tem utilizado a pesquisa salarial em todos os anos que a Digitro participa da pesquisa. E a Michelle vai falar um pouquinho sobre a parte trabalhista, que são algumas dúvidas que nós já recebemos de vocês. E aí, depois nós vamos abrir aí para o bate-papo já com as perguntas no chat, ou se vocês quiserem aí no final, a gente vai deixar aberto o microfone, podem também abrir a imagem, a gente pode bater papo para entender alguns cenários e ajudar vocês aí em toda essa análise dos dados. Então, como um tema principal é a importância da análise dos dados de salários e benefícios num contexto da empresa, mas também nesse momento aí da situação que o país está vivendo e todas as empresas, tá? Então, a gente vai tentar focar um pouco mais aí na parte de dados de salários e benefícios da pesquisa, mas no bate-papo a gente pode aí ajudar a tirar algumas dúvidas em relação a outros assuntos que forem surgindo aí da área de RH, tá? Vou falar então um pouquinho sobre mim, né, sobre a minha experiência para compartilhar com vocês, caso algumas pessoas aqui não me conheçam, né? Então, eu sou psicóloga, né, de formação, tenho entrado aí na área de gestão por competências, trabalho com RH há mais ou menos 20 anos, sempre na área de RH, durante muitos anos trabalhando como RH interna de algumas empresas, para depois abrir uma consultoria, que foi em 2012, a Sinergia Gestão de Pessoas. Então, a Sinergia ela está no mercado há 12 anos e durante toda a trajetória, nós sempre trabalhamos com a Digitro e outros clientes da área de tecnologia, e foi surgindo uma paixão para essa área, né, claro que pelas outras, e por isso a gente foi pensando em como atender essa dor do mercado, que era uma dor de salários, né, lá em 2014 tinha muitas pessoas e muitas dúvidas de quanto pagar, o que pagar, e pessoas tendo salários super altos em relação a isso. Então, em 2014 veio o primeiro convite do CEINFLO, do Sindicato de Empresas de Tecnologia, nos convidando para fazer uma pesquisa salarial para o setor. A gente já tinha um sistema online, mas aí, à medida que as empresas foram participando, a gente aprimorou também o sistema. No primeiro ano, nós tivemos 40 empresas participando, foi onde a Digitro contribuiu na construção do sistema das informações dos cargos, o DOT Digital Group, a Softplan também, a Nexera, foram uma das primeiras empresas que ajudaram a participar bastante da pesquisa, né, a construir o que nós precisávamos perguntar.
Então, a gente foi crescendo, 2015 participamos, continuamos fazendo a pesquisa, ampliamos para Santa Catarina, 2016, 2017, 2018, aí nós resolvemos criar uma marca, o nome, né, ganhamos um projeto do Sinapse da inovação, e aí surgiu, assim, Salarial, como um produto e onde ela separou da Sinergia. Assim, Salarial, né, agora ela anda sozinha como uma startup, mas a Sinergia ajudando nesse processo aí de conhecimento junto com a nossa equipe nesses anos de pesquisa. Em 2018 também iniciamos a parceria com a BRH Santa Catarina para atender uma demanda também das empresas de tecnologia que, além dos salários do setor, elas gostariam de saber como estavam os salários para outros segmentos, já que elas perdiam profissionais também para outros segmentos. Então, desde 2018 aí a gente construiu a parceria com a BRH, sendo esse o terceiro ano de pesquisa para a associação, né, e como benefício para os associados da BRH Santa Catarina. O ano passado, né, crescendo um pouco aí nesse movimento aí de conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias, eu fui convidada para participar, para ser sócia da Enlist, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. Muito mais para a gente ajudar a mostrar para o RH, no conhecimento da área de RH, de soluções da área de recrutamento e seleção, como que a Enlist pode trazer muitos benefícios. Então, eu estou desde junho com a Enlist, super legal e maravilhoso. A Enlist temos alguns clientes aqui que usam a nossa plataforma, como Hoplon, Rivax, outras empresas de outros segmentos, como Casas d'Água, NSC, agora o IPO, supermercados e alguns hospitais. A Enlist está aí com uma ação super legal para ajudar os hospitais a fazer entrevistas online com mais agilidade, né, para ajudar os profissionais que estão sendo substituídos ou pela alta demanda. Então, a Enlist entra como uma solução completa na área de recrutamento e seleção do início ao fim, ajudando desde a divulgação, triagem até entrevista online e integração com outros testes comportamentais. Então, falando um pouquinho aí da minha história, né, esse é o objetivo, né, mostrar para vocês um pouquinho do conhecimento e como os dados podem ajudar nesse momento, tá? Vou compartilhar, então, falando um pouquinho específico da Sim Salarial, porque é importante eu falar para vocês o que nós pesquisamos, o que nós temos dados, e ajudar até a responder um pouquinho aí a pergunta da Karen, né? O impacto da crise diante das pesquisas salariais e por que é importante a gente fazer uma pesquisa esse ano. Justamente porque nós ajudamos a trazer alguns históricos e entendendo ano a ano as mudanças e como as empresas, o mercado, a economia está mudando e o que nós podemos fazer para a gente, como RH, ajudar a empresa a tomar a decisão. Né? Semana passada eu participei de uma live do SESCOM e a gente falando sobre a importância do papel do RH nesse momento, né? Acho que acredito que vocês aí têm sido muito demandados aí de CEO, diretores, presidentes, em como a gente pode ajudar a pensar estrategicamente, tanto nos colaboradores, na saúde deles, saúde mental, física, estruturar o home office, como que cada um está se comportando, como cada um está ajudando a fazer sua entrega, ao mesmo tempo pessoas inseguras, com medo de sair, com medo de retornar ao trabalho, pegar um ônibus coletivo, muitos com medo de perder trabalho, redução de jornada de trabalho, de salário. Então, como eu participo bastante de grupos de RH, o RH cada vez mais está sendo demandado, principalmente agora, como um papel estratégico de conexão daquilo que a empresa hoje busca, precisa ter de informação e aquilo que os colaboradores precisam. Então, o objetivo principal da pesquisa é ajudar com dados para que vocês tomem decisões mais seguras e mais assertivas nesse momento. Então, participar, sim, de todo o ano, e depois a gente vai ter contribuição aí da equipe dos participantes, justamente para que a gente entenda como foi o cenário do ano passado e como está sendo esse ano. Quais salários aumentaram, quais salários diminuíram, o que as empresas estavam investindo em benefícios, e esse ano se as empresas diminuíram os benefícios, até para eu não tomar uma decisão com base em uma, duas empresas que compartilharam as suas práticas, mas sim num volume e em dados realmente estatísticos compilados
de melhores práticas na área de RH, tá? Então, agradeço de novo a presença de todo mundo e fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela, falando um pouquinho da Sim Salarial e depois só mostrar um pouquinho sobre o sistema. Deixa eu trazer para cá. Bom, acho que todos já estão vendo a minha tela, caso alguém não esteja vendo, por favor, sinalize. A Sim Salarial hoje tem como foco, né, análise de dados de remuneração e benefícios para tomada de decisões estratégicas. Somos startup aqui de Florianópolis, como eu comentei, temos uma base de dados de mais de 100 mil salários que parte das edições anteriores, né? Então, pagamento e todas as RHs colocam as informações, elas são muito válidas e estratégicas para a tomada de decisão. Alguns dos nossos produtos e serviços, né? Então, hoje nós temos os dados, como eu comentei, salários e benefícios, que algumas empresas têm demanda de a gente ajudar a estruturar, seja um diagnóstico salarial, uma tabela salarial com base nos resultados da pesquisa. Então, temos ajudado algumas empresas a fazer essa construção da estrutura salarial da empresa com base em uma estratégia. Pesquisas em grupo, então são pesquisas como a da BRH, essa tecnologia no qual fazemos pesquisas personalizadas, né, baseadas na associação, com uma lista de associados, lista de cargos, convidando todo mundo para participar. Pesquisas patrocinadas, quando tem um nicho específico de mercado, então já fizemos com base em educação, sindicato da área têxtil e moveleira, sindicato de segurança e portaria eletrônica, então são pesquisas patrocinadas no qual é um nicho de segmento específico. E alguns relatórios, como eu comentei, que são estratégicos para ajudar a empresa a analisar as informações, não individual, né? Eu gosto de falar desde o início o quanto a pesquisa ela tem que ser analisada baseada na estratégia da empresa. Então, pela situação que a gente está vivendo, nós temos alguns segmentos que continuam crescendo, outros segmentos que estão parados, esperando o que vai acontecer, e outros segmentos que não estão muito bem. Então, qualquer análise que a gente tem que fazer em relação a essas informações, basear no segmento, no porte da empresa, na cidade, que isso está relacionado à minha estratégia e ao meu posicionamento. Isso realmente é particular, né, de cada empresa. Aqui algumas das nossas pesquisas, como eu comentei, tecnologia, saúde, contábil, algumas fizemos em grupo, outras patrocinadas, alguns sindicatos, associações, parceiros, tem outros, né, mas aqui pesquisa em grupo, destaque para a BRH, que a gente começou a convidar as empresas agora em março, fevereiro e março, aí diante do que está acontecendo, todas as empresas estão muito preocupadas em outras ações, a gente resolveu parar um pouquinho, mas assim que tudo se acalmar, abril, maio, retornamos aí o convite para as empresas participarem, tá? E esse é o nosso objetivo principal, né? Fortalecer a área de gestão de pessoas no Brasil com dados coletados de confiabilidade e estratégicos para a área de gestão de pessoas. Algumas das informações que nós pesquisamos, dados das empresas, natureza jurídica, tamanho, segmento, ajuste salarial, quem está dando acordo coletivo e aumento real, estrutura salarial, como as empresas estão colocando as suas estruturas salariais, remuneração fixa, a gente tem uma lista de vários cargos com descrição sumária, cargos similares, CBOs, ajudando a empresa a ter um índice de adequação, como está o salário dela em relação ao mercado e seu posicionamento. Remuneração variável, né, várias questões aí de gratificação, comissão, prêmios e bônus, indicadores de RH, que para muitos segmentos é muito importante entender como está o turnover, absenteísmo, horas extras, e ajudam muito, né, a ter uma base, como eu falei de novo, estatística compilada de várias empresas, não só com base em uma empresa que não é do meu segmento e que eu não consigo comparar, né, então por isso que a gente dá muito destaque para os filtros que nós temos, que é o que vai ajudar a que a pesquisa seja mais assertiva para a realidade de cada um.
E benefícios, né? Perguntando aí sobre operadora, valor do plano, percentual, se tem coparticipação, entre outros benefícios. Como que funciona a nossa pesquisa? Então, todas as empresas são convidadas, né? Recebem um link para uma inscrição, cada uma tem um acesso individual, um login, uma senha. As empresas inserem as informações da folha de pagamento. Nós ajudamos a fazer o job match dos cargos, por exemplo, analista de recursos humanos. Aqui eu chamo de analista de DHO, mas na pesquisa analista de recursos humanos você responde nessa informação, para que, e aí o analista de DHO entra como um cargo similar, justamente para que possamos ter as informações salariais de um único cargo relacionado, né? A nomenclatura é particular de cada empresa, mas tem uma estrutura. Com isso, nós conferimos todos os dados, então nós temos aí a nossa, quem todo mundo conhece, a Júlia. A Júlia confere, liga, ela é chata, ela fica em cima, ela quer que as informações estejam corretas e ela cobra retorno, cobra resposta, que é o que garante a qualidade e a confiabilidade dos nossos dados. Então, a Júlia já participa da pesquisa aí há mais ou menos 3 anos e tem muito conhecimento nessa área. O nosso sistema, ele trabalha estatisticamente os dados, então foram referências de estudos estatísticos no qual tiramos, aí é uma pergunta até que eu tive aí na inscrição, né, como que a gente tira os dados aí que não estão corretos, então o sistema com base estatística tira os outliers, tem um corte, desvio padrão, e tira aqueles que estão fora, né, acima ou abaixo, para ficar realmente os dados tratados estatisticamente, que é o que cada um tem a informação. E aí, por fim, divulgamos os resultados. O cronograma, em média, são 3 meses, cada empresa tem o seu cronograma, cada pesquisa, a BRH é um cronograma, de tecnologia é um outro cronograma, o do sindicato é outro cronograma. Nós nos adaptamos conforme a necessidade aí de cada um, tá? E aí os benefícios em participar são redução e otimização de custos até mão de obra, né? Então, principalmente entrando um pouco no nosso assunto, dou aumento ou não dou aumento salarial? Com base em quê? Né? Recebo muitas demandas de clientes, Carol, o meu gerente de suporte veio pedir aumento, diz que o salário dele está baixo, ele olhou na internet. Aí a gente vai lá, abre a pesquisa, faz o filtro correto, porte da empresa, segmento ou cidade, e a gente vê que o salário realmente está compatível. Então, a gente aprende a ter informações seguras para os seus colaboradores, para que eles realmente entendam que cada empresa, de novo, tem a sua particularidade, a gente não pode comparar todo mundo no mesmo momento, tá? Inteligência de dados para atração e retenção de talentos, ou seja, quais são as informações que são importantes para eu atrair os melhores, e aí sim eu posso ter uma remuneração mais atrativa, ou reter aquelas pessoas que têm conhecimento, uma expertise que só a minha empresa tem, e eu preciso ter também uma remuneração maior que o mercado para não perder. Informações estatísticas para que as empresas planejem o seu posicionamento no mercado, né, principalmente com base em informações confiáveis, né, e consigam ter, sempre digo que a pesquisa, um plano de cargos e salários, que a gente faz bastante, é ter um raciocínio, uma lógica, né, eu não posso trabalhar individual e, o desenvolvedor eu vou usar a base Florianópolis, mas agora o comercial eu quero usar a base São Paulo, e trabalhar muito individual. Então, a gente tem que entender todo o racional, fazer várias simulações, várias análises e entender. A minha empresa é mais compatível com essa análise. Empresas de pequeno porte, de grande Florianópolis, é onde eu me posiciono, onde eu pego pessoas, onde eu atraio pessoas, de onde eu quero estar, né? Então, por isso que a gente investe muito tempo e análise nesses filtros que vão ajudar a empresa a tomar a sua melhor decisão. Atualização das próprias políticas de RH, como eu comentei para vocês, né? Além dos indicadores de RH, as empresas que estão fazendo plano de cargos, salários, avaliação de desempenho, outros benefícios, então isso ajuda bastante. E aí a gente mantém, né, o objetivo final, que é o equilíbrio da remuneração interna e externa, ou seja, vocês têm uma referência externa de mercado, como as empresas estão pagando seus salários ou benefícios ou se posicionando estrategicamente, e como eu, Carol, na minha empresa, tenho esse meu posicionamento, para que eu chegue num equilíbrio e diga, legal, o mercado está pagando, sei lá,
50% a mais do que eu pago, mas eu sou uma empresa conservadora, eu não tenho condições, eu quero manter. Então, eu sempre falo, não tem certo ou errado. A análise depende de como eu quero me posicionar e como que eu quero atrair e reter os meus talentos. Eu já tive contato com empresas que me disseram, Carol, esses cargos da área de suporte pode ter uma rotatividade grande, eu vou pagar mesmo ali menos da mediana do mercado, primeiro quartil, porque se eu perder não tem um impacto grande. Mas as pessoas da área comercial, que são estratégicas, eu quero pagar lá no terceiro quartil, porque são pessoas que eu não posso perder, que eu invisto muito em treinamento e conhecimento. Então, de novo, a gente ajuda a trazer esse equilíbrio interno e externo, mercado e a empresa, tá? Aqui são alguns insights, né, da nossa base de dados de 2018 e 2019. Então, as empresas que participam todo ano conseguem exportar, né, ter acesso aos dados e fazer essas análises também, para que quando, né, um objetivo final da pesquisa também é atualização de tabela salarial, entender se eu vou atualizar minha tabela inteira ou eu vou atualizar só o meu cargo de analista de treinamento, que foi o que mais teve um aumento significativo de um ano para o outro. Né? Às vezes eu não preciso atualizar minha tabela inteira, não preciso aumentar. Eu vou aumentar um cargo porque, com base no mercado, esse foi o cargo que mais teve aumento. Tá? E aí, comparação de algum cargo, a níveis, né, analista júnior e o sênior é 56% a mais do que o valor de um analista júnior. Isso com base em dado, em volume, né, de informações que a gente tira do nosso banco de dados. Alguns cargos mais valorizados aí por região, então 2018 e 2019, né, como vocês podem ver, muda todo ano. No Vale do Itajaí especificamente, então, quais foram os cargos que tiveram aumentos significativos. Na região norte, né, e aí aqui a gente está falando do estado de Santa Catarina, e aqui umas telas do nosso sistema. Então, até para ajudar a clarear a pergunta da Karen, né, do motivo de participar todo ano, é justamente para entender que ano passado era uma realidade, esse ano vai ser outra realidade completamente diferente. Então, quem participou e quem tem acesso vai conseguir fazer esses comparativos e realmente entender a mudança aí de cenário de um ano para o outro em relação a dados, né? Então, por isso que a gente está até trazendo esses resultados da pesquisa para esperar todo mundo tomar suas decisões, quem está precisando definir o que vai fazer para depois preencher a pesquisa e a gente ter uma realidade aí do mercado no cenário esse ano, tá? Algumas telas do sistema eu já vou compartilhar, alguns clientes que participam todos os anos aí da nossa pesquisa e alguns sindicatos aí, associações que são nossos parceiros, tá? E aqui alguns nossos depoimentos. Deixa eu só passar para cá, vou botar aqui mais para baixo. Aqui. Bom, eu não sei, não quero ser repetitiva, mas eu acho importante falar, mostrar um pouquinho do sistema e principalmente a parte aí dos filtros, né? Então, só para mostrar um pouquinho sobre o resultado da pesquisa de 2019 do setor de tecnologia, tá? Vou mostrar e vou mostrar também e depois, na verdade, a da BRH são as mesmas informações, o que muda um pouquinho é o número de empresas participando. Então, ano passado, em tecnologia, participaram 208 empresas, deixa eu botar para cima aqui, 208 empresas e tivemos 213 cargos pesquisados, tá? Aqui a lista das empresas que participam é a única informação que tem o nome das empresas, em nenhum outro lugar tem o nome das empresas na pesquisa, tá? Então, a gente garante muito sigilo. Como eu comentei, aqui são dados das empresas, então nós dividimos em 5 módulos, né? Dados das empresas que falam um pouquinho sobre o cenário, sobre como as empresas são, tamanho, segmento, quando é startup, qual é o estágio de investimento, tempo de atuação da empresa, entre outras informações. Reajustes salariais, então isso vai ser super legal. Já tivemos também uma demanda de pergunta aí, como é que as empresas estão fazendo, se estão reajustando o salário, depois eu vou falar um pouquinho mais.
sobre isso, mas nós temos uma informação aqui de qual é o reajuste salarial com base na convenção coletiva e aumento real, que são coisas diferentes, né? A convenção coletiva é aquilo que é obrigatório, o aumento real é aquilo que é o aumento que eu estou dando para as empresas, tá? Políticas de RH. É muito para conhecimento, como eu falei, determinar como o mercado está praticando em relação à estrutura das empresas, estrutura salarial, estrutura organizacional, como elas estão oferecendo gratificações, plano de participação nos lucros e resultados. Então, aqui tem várias informações que são para conhecimento das empresas em relação às melhores práticas de RH, tá? Temos aqui também os indicadores de RH. Então, esses indicadores são aqueles que eu comentei com vocês sobre turnover, absenteísmo, reclamações trabalhistas, percentual da folha de pagamento versus o faturamento. Então, qual que é o percentual? Todos têm conceito, têm fórmula, as empresas preenchem. Benefícios, aqui temos uma lista aí de benefícios para todas as empresas, né? Isso a gente recebe bastante demanda em grupos. Qual é a operadora da assistência médica? Como que vocês estão fazendo? Vocês descontam, não descontam? Qual que é o valor? Então, o que é super legal aqui na pesquisa quando a gente fala de benefícios? Muitas empresas têm que ter um novo olhar, né? Não só o valor médio mensal do plano, mas também quantas empresas estão pagando, que a gente tem informação, 100% percentual do valor pago. Então, a maioria das empresas paga 100% do valor do plano. E aí a gente já teve ajuda de algumas empresas, alguns cases de empresas que fizeram uma conta de, ok, se eu pago R$ 285 por colaborador, eu tenho 10 colaboradores, por exemplo, né? Eu pago o valor alto, pago 100%. Mas se eu pagar 50% do valor do plano e pagar a coparticipação, porque tem algumas empresas que pagam a coparticipação, algumas empresas diminuem o custo fixo do valor da mensalidade do plano e trabalham uma ação focada com as empresas pagando a coparticipação, mas claro, tendo uma ação para que ninguém fique agendando consulta só por agendar, né? Então tem todo um trabalho de cultura do RH mostrando. E algumas empresas diminuíram o seu custo fixo mensal, mudando um pouco, né? E trabalhando aí com variável da coparticipação. Então é o que a gente fala de realmente análise estratégica, de ter um olhar para as informações que não seja só legal, tantos por cento das empresas têm plano de saúde e tantas não têm, ok, e só, mas sim, quantas empresas estão pagando, qual que é a quantidade, e aí como que está a abrangência, poxa, muitas pagam nacional, mas também tem bastante pagando estadual, e a gente sabe que o valor do plano de algumas operadoras, o estadual é menor que o nacional. Será que vai impactar tanto, né? Será que eu não pago menos, então? Então, assim, são análises que vocês podem fazer com base nas informações. E aí, quando eu falo dos filtros, né, que nós temos aqui filtros de negócio, então aqui nesse caso software e hardware, a área de atuação, então empresas aí só fintechs, empresas que trabalham só com software SaaS, porte, e aí eu começo a fazer outras análises para entender a minha realidade e a minha estratégia, né? Porque muitas se assustam olhando, meu Deus, o salário está muito alto, não é a minha realidade. Carol, a pesquisa é nacional, é nacional. Mas o São Paulo paga muito acima. Ok, eu posso filtrar por região, eu posso filtrar por estado, só olhar as informações de Santa Catarina, por exemplo. E aí ter um novo cenário e me comparar só com Santa Catarina. Mas hoje tem muitas empresas aí querendo dados de fora, porque estão trazendo pessoas de fora e querem ser atrativas também. Então eu vou olhar só São Paulo e outras regiões e ver como que está lá tirando Santa Catarina e como que eu posso ser atrativa. Então, os filtros é a parte que eu digo mais estratégica, mais legal e que é o que dá mais análise. O que ajuda a com que todas as pessoas consigam usar a informação e trazer para a sua realidade, né? E a gente comentou com algumas empresas, Carol, eu não tenho cargo de São Paulo. Poxa, baixa toda, né? Vê todas as informações,
compara Santa Catarina com São Paulo em alguns cargos, chega numa média, acha o deflator e depois você pode substituir com uma base real um percentual a mais para o salário de São Paulo. Então, tem como trabalhar muito a informação, né? E a gente está aqui para ajudar. Por isso que nós temos todos os nossos serviços, apoio, para ajudar a empresa a fazer esse tipo de análise e entender como que funciona todas essas informações, tá? Aqui a gente tem uma lista de outros benefícios, aqui tem a parte completa, auxílio alimentação, auxílio educação, seguro de vida, né? E uma lista de outros benefícios, o que as empresas estão fazendo. E aí é legal realmente comparar todo ano, porque a gente teve alguns insights, por exemplo, né? O próprio home office, que antes era algo opcional, algumas empresas já praticavam e agora com certeza muitas vão responder, horário flexível, então alguns indicadores aumentaram muito de um ano para o outro, né? O que ajuda a fazer com que as empresas, ok, poxa, estava na hora de eu melhorar um pouquinho as minhas políticas e ver se tem algum custo para a empresa, né? Espaços de convivência, enfim, entre outras informações, previdência privada, vacinas, aumentou bastante de empresas que estão oferecendo como um benefício vacinas, né? Entre outras, tá? E aqui o que é super legal, né? Como dados de bench, quando a empresa responde, ela diz: eu autorizo compartilhar o meu nome com outras empresas. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber como é feito o auxílio aluguel. As empresas que autorizaram, colocaram o nome aqui, e eu posso ligar e dizer: oi, Tiago da Arquivei, como que você faz o seu auxílio aluguel? Você faz desconto em folha, você não faz, você dá um valor fixo, é um valor variável, como que você faz? Então, por isso que a gente incentiva bastante a participação, porque quanto mais empresas participam, mais dados a gente tem para ajudar vocês numa tomada de decisão de uma forma mais compilada, estratégica, né, e mantendo aí o sigilo. Então, aqui, só quem autoriza que aparece o nome. Quem não quer que apareça, não aparece, tá? E aí a última etapa, né, é a parte realmente de salários e aí de informações. Então, pegando aí um cargo de... Vou pegar aqui alguém me perguntou sobre executivo de contas. Então, você bem legal e vou mostrar aqui o executivo de contas. Como que está o salário do setor de tecnologia? Vou colocar 220 horas. E aqui nós temos as informações dos dados estatísticos, né? Então, menor, maior salário, primeiro quartil, média, mediana e terceiro quartil. Bem rapidinho sobre os conceitos. Nós tiramos aqui, quando a gente olha dados estatísticos, o desvio. Então, saiu aqui o 1.000 e pouco e saiu 26 mil. Eram 527 informações de 60 empresas, agora são 422 de 49 empresas. Então, esse é o nosso dado tratamento estatístico. Então, ficou de 3 mil a 10 mil esse salário, tá? O menor salário, então, é o menor salário da amostra, como se eu ordenasse todo mundo no Excel, vou ter o meu menor salário, o maior salário. A média é somar tudo e dividir aquelas 400 informações e dividir pelo número, eu chego na média. A mediana é a amostra central, 50%, bem a metade de toda essa amostra. Primeiro quartil é 25% da amostra, terceiro quartil é 75% da amostra. Essa linha roxinha é o valor do salário da empresa. Eu não respondi aqui, o meu está zero, mas aparece aqui. Então, ou seja, se eu tiver aqui numa linha aqui embaixo, significa que eu estou pagando mais do que o primeiro quartil, ou seja, mais do que 25% de toda a amostra, mas pagando menos do que a mediana ou o terceiro quartil, né? As pessoas que estão mais no terceiro quartil estão, em tese, retendo mais seus profissionais, porque estão com uma remuneração maior do que 75% dessa amostra, tá? Então, essa é uma análise legal. A gente tem aqui a definição do cargo, os cargos similares, CBO, né? E aqui tem toda uma informação, só vou passar rapidinho, sobre as informações, os dados do salário de um ano anterior para o outro e como que as empresas aí estão dando aqui comissão, quanto que dá a comissão, PPLR, prêmios e bônus. Temos aqui a remuneração total desse cargo, o fixo e os benefícios, tá?
E aí, de novo, Carol, mas, poxa, são informações, né, nível nacional. Legal, vamos olhar, então, aqui, se a gente tem a amostragem em Florianópolis só estou botando Florianópolis um exemplo, para entender como que esse salário está na região de Florianópolis. E aí, eu vou fazer essa análise individual de todo caso, depois eu pego um colete e mostro tantos por cento do meu cargo estão acima ou abaixo, aí é onde vocês conseguem ter uma decisão. E aí a mediana deu mais, né? E aí eu olho lá os dados estatísticos. Foram 3 empresas, mas são salários mais atrativos do que a amostra nacional. Então, alguns cargos, o volume, a quantidade de informações é meio importante, outras é a minha realidade. Eu sou de Florianópolis, eu não tiro ninguém de fora, eu não perco ninguém para fora, então eu vou comparar com a minha realidade daqui, tá? E aí nós podemos fazer todos esses outros filtros que ajudam nessa tomada de decisão, tá? E tem mais outras informações complementares. No final, a gente mostra para a empresa aí o ranking dos cargos, os cargos que elas mais pagam e os cargos que elas menos pagam, tá? Para ajudar também a ter uma análise mais compilada, mais global e não tanto individual, tá? Então, essa é um pouquinho aí sobre os resultados do sistema, né, a informação, e aí como cada um pode trabalhar mais profundamente as tomadas, as decisões, né, os dados em benefício à empresa. E nesse momento, né, no qual muitas empresas aí estão precisando tomar decisões sobre redução de jornada de trabalho, redução de desligamento, né, desligamento de pessoas, redução de custos, né, é importante ter esse olhar para saber o valor do benefício, quanto que se gasta com tal benefício. Algumas empresas já diminuíram o seguro de vida, gastavam R$ 30 por colaborador, na pesquisa estava 15, conseguiram renegociar e diminuíram em metade aí o custo fixo do seguro de vida para a empresa, né? Então, nesse momento, eu estou percebendo que o RH ele está indo em algumas ações, né? Algumas voltadas para o colaborador na saúde, saúde mental, apoio, estruturação, home office, muitos reduzindo custos e de onde, negociando com fornecedores, negociando com operadoras, com outros serviços que o RH tem, e aí outros indo para uma análise aí específica individual, de performance, salário, né, fazendo uma ação conjunta para entender e, claro, né, tomar a melhor decisão. A gente não, de novo, se é certo ou se é errado, ninguém sabe, mas é a melhor decisão para a minha empresa, para a minha realidade nesse cenário, tá? Bom, falei aí um pouquinho sobre a pesquisa, né? Agora, queria deixar a palavra, então, para a Adriana, né? Como eu comentei, a Adriana, presidente da BRH Santa Catarina, vai falar um pouquinho, a Tamara vai falar um pouquinho sobre a Digitro, né? Sobre a sua experiência, a Michelle também, a gente abre aí para algumas perguntas, tá? Oi, Carol, boa Contigo, Adri. tarde. Boa tarde, meninas. Todo mundo está me ouvindo aí, tranquilo? Legal, obrigada aí também, né, pela participação aí do pessoal que está prestigiando, né, esse webinar. Nesse momento, acho que o nosso maior aprendizado, né, com todas as dificuldades, acredito que está sendo atuar com as redes sociais, né, com toda essa tecnologia que ontem a gente até fazendo uma reunião da BRH, rimos assim, né, quando a gente passar esse momento, a gente vai perguntar quem implantou o home office na sua empresa? Foi o CEO, foi o GP? Não, foi o coronavírus. Então, né, o aprendizado está sendo grande nesse aspecto. Pessoal, eu vou ser bem objetiva, eu acho que a Carolina já fez uma bela apresentação, né, mostrando como funciona a pesquisa. A BRH Santa Catarina já está nessa parceria no 3º ano com a Sim Salarial, e o nosso objetivo, né, de ter a pesquisa salarial como um produto da BRH Santa Catarina, porque a gente acredita que a área de gestão de pessoas, a sua maior necessidade, eu acredito que, inclusive, né, nesse momento, é realmente ter informação a respeito, né, das políticas de gestão de pessoas. Hoje a gente
percebem nos grupos, né, de gestores de RH que a gente tem na BRH e todas as empresas que a gente tem contato, essa necessidade, né, da troca de experiência, de saber o que cada um está fazendo, como está fazendo. Então, eu entendo que a pesquisa ela vem bem ao encontro, não só da realidade de hoje, mas, né, da realidade da gestão de pessoas, dessa necessidade de ter informação, de ter indicadores, né, e a pesquisa é bem completa. A Carolina mostrou isso, acho que ela foi bem clara assim na informação, né? Não vou reforçar isso novamente, mas o maior ganho da pesquisa é esse, né? Onde nós, gestão de pessoas, temos dados, temos informações que pode nos contribuir para a tomada de decisão junto com a diretoria, né? Até porque esse é o papel da gestão de pessoas, levar informações, levar indicadores, levar dados que possa contribuir de forma estratégica na tomada de decisão. Então, eu vejo que a pesquisa, ela atende totalmente essa questão, contribui diretamente para a gestão de pessoas realmente ter dados e ajudar aí até ser estratégica, né, que é o que a gente mais busca aí dentro do RH, de ter um papel estratégico. E sem informação, sem dados, sem indicadores, não tem como você ser estratégico, né? E quando a gente fala de remuneração, de benefícios, de políticas de gestão de pessoas, mais ainda, né? Mais a gente precisa de dados, porque nós somos uma área meio. Hoje eu percebo que a gestão de pessoas já conquistou muito seu espaço, e nesse momento aí de pandemia, a gente está sentindo isso ainda mais forte, né? O quanto a gente tem que estar trabalhando aí com as equipes, né? Como a própria Carolina já falou, toda a implantação de home office que a gente teve que fazer, né? De uma forma sem nenhuma estrutura para algumas organizações, né? Outras, isso já fazia parte do seu dia a dia, mas a gestão de pessoas, né? Teve que contribuir nesse momento. Agora, com a questão das suspensões de trabalho e várias questões aí que a gente está lidando, né? Então, vejo, assim, a gestão de pessoas num papel extremamente importante. Então, sinto que é fundamental, sabe, a gente participar de pesquisas, estar realmente tendo todo esse arsenal de informação para que a gente tenha uma gestão de pessoas mais estratégica, né? Então, a gente, como eu falei, estamos aí já no 3º ano, é algo que a BRH Santa Catarina tem investido, tem divulgado nas empresas associadas, né? Com valores bem mais acessíveis, porque a gente entende que também é esse o nosso papel como associação, né? Então, se alguém de vocês aí que ainda não participou, experimentem esse ano, porque eu acho que também a gente vai precisar mais ainda de dados em função de toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Então, quanto mais informações a gente tiver na mão, mais fácil com certeza vai ser para uma tomada de decisão. Então, contem com a BRH, participem, né, da pesquisa. Como a Carolina falou, a gente estagnou agora, na verdade, né, deixamos o cronograma para a gente repensar mais para frente, porque a gente entende que esse momento, né, as organizações estão preocupadas com outros aspectos, né, e com certeza seria muito difícil um RH parar para preencher uma pesquisa. Então, a gente entende o momento e achou pertinente, né, passar esse cronograma um pouco mais para frente, mas com certeza aí a gente sabe que vai passar esse momento e a gente vai estruturar um novo cronograma e repassar para todas as organizações para que vocês possam participar e ter realmente dados importantes, estratégicos aí para a tomada de decisão. Quero agradecer, aproveitar e ver que a Fernanda Jardim também está aí com a gente, né? A Fernanda é diretora de pesquisas e métricas da BRH Santa Catarina, ela que está tocando esse projeto, né? Então, agradecer aí a Fernanda por todo o seu empenho, né? Porque realmente para nós é importante, né, esses indicadores, é importante esse produto, né, na BRH Santa Catarina, porque é dessa forma que a gente entende que a gente vai estar contribuindo aí com a gestão de pessoas, né? E nosso 3º ano aí com a ciência salarial, e a gente tem percebido que tem feito diferença. Então, obrigada, né? E no que for necessário, aí a BRH também está à disposição aí para contribuir. Acho que era isso aí, Carol, né? Vou deixar mais tempo aí para as meninas, para que elas possam também contar um pouco da experiência delas. Obrigada, viu?
Obrigada, Adri. É bem importante, né, a Adriana, reforçar aí o quanto a gente incentiva as empresas de novo, né, são segmentos que a gente tenta trazer um maior número de empresas, seja do segmento de transporte, seja do segmento da saúde ou outros. Tecnologia, existe um setor de tecnologia, mas também é importante tecnologia participar de outros segmentos. Então, de novo, um não exclui a outra, né? Participar de uma não tem por que não participar de outra, porque são análises e tomadas de decisões diferentes, mas que é importante conhecer o mercado, né? Então, obrigada, Adri, por mais um ano de parceria e com certeza logo tudo se acalmar, a gente volta aí. A gente já está com mais ou menos umas 15 inscrições da pesquisa e da BRH, então aí a hora que tudo se acalmar, a gente retorna o convite, tá? Agora, Tamara, é com você. Então, pessoal, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Tudo certinho com o som? Então, me apresentando um pouquinho, né, de forma breve, eu sou Tamara Bordim, tenho formação e especialização ali na área de gestão de pessoas. Eu trabalho na Digitro já há 10 anos e desses 10, em 3 anos, a gente atua ali no RH da Digitro. Já atuei tanto com T&D e hoje eu também atuo com remuneração, e é nesse foco que a gente vai compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Com a CIN salarial, com a pesquisa, a nossa forma de usar. Como a Carolina já mencionou, né? A gente tem uma longa história e a Digitro, né? Principalmente na pessoa da Mariana Poli, e outras pessoas do time de RH que já passaram, né, no time da Digitro, a gente tem aí uma longa história junto com a CIN Salarial, desde 2014, são 6 anos, né, que a gente já trabalha, já utiliza os dados, e tanto conforme a pesquisa é aprimorada, a gente vai aprimorando, aprendendo a utilizar mais ainda os dados também, né? A Carolina mostrou bastante coisa e até coincide com muita coisa que eu tinha elencado aqui para comentar também, porque realmente é a prática, né? É o dia a dia com relação à pesquisa. Então, eu vou citar alguns pontos, também não vou me estender muito aí em função do horário, né? Mas eu vou citar alguns pontos em questão ali do que a gente utiliza no dia a dia mesmo, porque realmente a pesquisa hoje ela já faz parte da rotina no decorrer do ano, né? Nós usamos bastante a pesquisa para a questão de análise de cargos, né? Em momentos de criação de novos cargos, mudança, atualização de nomenclatura, ou até revisão de um cargo, como já foi mostrado ali no sistema, o sistema ele traz, além da descrição, né, de uma descrição genérica, ele também traz outros cargos similares, né? Então, às vezes, o que eu respondo na pesquisa, ele também apresenta com outra nomenclatura, isso dá um parâmetro do mercado para a gente, né? Isso traz subsídio para a gente poder trabalhar realmente, né, com esses dados. A questão da CBO, que traz também nessa questão de análise do cargo, né? Muitas vezes a pessoa que trabalha ali com remuneração precisa fazer a análise de qual CBO encaixa, né? Enfim, a pesquisa, ela já traz todo esse conteúdo, né? Então, ela dá um parâmetro, né, do mercado com relação a isso. Nós usamos também, né, obviamente, para análises salariais, né, já que é uma pesquisa salarial, mas é que além realmente, eu botei como um item, porque além disso a gente consegue usar para outros temas também, né. Então, na análise salarial, a questão de reajuste, né, reajuste salarial, se realmente cabe determinado reajuste para o colaborador, para aquele cargo, se nós estamos acima ou se nós estamos abaixo da média de mercado. Daí entra naquilo também que já foi mencionado, na questão de acordo com qual cenário que eu quero avaliar, né? Vou querer fazer essa comparação ao cenário local ou a outro cenário, né? Então, a gente consegue fazer essa análise salarial para a questão de abertura de novas vagas,
né, para ver se a gente está de acordo, se o salário daquela nova vaga está de acordo com o mercado, né, para realmente nós podermos direcionarmos nossas ações de recrutamento e seleção também, né, quanto a isso. Também, com essa análise salarial, a gente consegue trabalhar, né, com os dados ali, com a média, a mediana, escolher também qual o dado que realmente nós vamos usar. Então, ele traz subsídio, ele traz parâmetro para poder, para a gente poder avaliar, tanto como RH, tanto ele dá um embasamento para a gente poder avaliar junto com um gestor, uma diretoria, né? Enfim, a pesquisa, ela traz esse subsídio, né? A gente não fica no achismo, não fica num site da internet que a gente não sabe a procedência, né? A gente trabalha com dados concretos, a gente trabalha realmente com dados reais, né, daquele período. Também, né, na questão de benefícios, né, se é necessário reavaliar algum benefício, né, compilar dados, né, a pesquisa, ela traz um parâmetro, ela traz subsídios, ela mostra como está, né, como nos nortear, como a Carolina já explicou, né, eu estou acabando repetindo alguma coisa, mas realmente é o que a gente utiliza na prática, né, em questão da gente poder realmente fazer um estudo detalhado, né, avaliar tanto o mercado quanto a nossa realidade, tanto para almejarmos novos desafios, né, tanto para a gente conseguir um aumento, ou realmente para a gente saber, não, legal, esse benefício aqui a gente está na média do mercado, então a gente foca em outro nesse momento, né, para saber o que realmente é importante, o que realmente é o momento, né? E um ponto importante que eu também gosto de mencionar é a questão da pesquisa de TI, né? Da importância da gente ter, nós, a Digitro, uma empresa da área de TI, como é bom ter essa parte da pesquisa de TI, que, como a Carolina falou, a pesquisa, existem vários ramos da pesquisa, né? O da BRH também, enfim, mas é interessante também a gente responder ali diante do que a gente precisa, porque realmente a gente tem parâmetros de empresas semelhantes à nossa, né? Com realidades semelhantes, empresas que realmente estejam na mesma situação, enfrentando os mesmos desafios, né, no dia a dia. E isso tudo eu também anotei como ponto aqui para mencionar a questão dos filtros, porque realmente com os filtros a gente consegue, como eles são dinâmicos, eu consigo avaliar um novo cargo, um cenário diferente, por exemplo, escolher carga horária, escolher o porte da empresa. Tudo bem, eu tô passando uma situação aqui, mas tá, eu vou me comparar com que porte de empresa, que tipos de empresa que passam por essa mesma situação. Então, eu vou lá, procuro uma empresa semelhante à minha, tanto em porte de receita, como em porte de colaboradores, né? Então, como um resumo, assim, né, digamos, do nosso trabalho ali com a pesquisa, é que realmente em todas as situações do dia a dia, dúvidas que surgem com relação a cargos e salários, a pesquisa, ela nos traz subsídio, né? Ela nos alimenta com dados do mercado, são dados que a gente sabe da procedência, a gente sabe que são dados reais, dados atualizados, porque se você vai pesquisar na internet, você não sabe a procedência, você não sabe quem respondeu, dados, né, aqui a gente sabe que são pessoas qualificadas nisso, tanto que respondem, né, em nome da empresa, tanto que fazem todo o processo da pesquisa. Então, é basicamente isso que eu tinha separado para comentar. Não sei se a Carolina quer mencionar mais algum ponto que eu possa acrescentar aí. Não, Tamara, acho que é isso. É bem completo mesmo para contribuir como a Digitro utiliza os dados da pesquisa, né? E você trouxe vários pontos aí importantes para as vagas, para analisar descrições de cargos, né? Essas mudanças na prática do dia a dia e completa bastante.
tá? Obrigada, querida. Obrigada por Imagina. contribuir um pouquinho. Eu vou, antes de apresentar a Michele, na verdade a Michele ela vai responder algumas perguntas, vou compartilhar um estudo que nós fizemos, né? E aí a Michele vai ajudar a responder algumas questões relacionadas hoje ao momento das empresas nesse cenário. A Enlist lançou um estudo semana passada, sexta-feira, poucas empresas responderam, a gente colocou nos grupos de WhatsApp, redes sociais, depois quem tiver interesse a gente compartilha junto com o link do webinar, que é uma pesquisa para entender o cenário das empresas hoje, nesse momento, e quais ações as empresas estão fazendo também de uma forma compilada para depois contribuir. Então, eu vou compartilhar a tela, eu separei só 5 slides antecipando, são poucas as respostas, mas já ajuda a clarear. E aí, nisso, a Michele vai trazer alguns dados do que as empresas estão fazendo hoje em relação a salários e aos benefícios. A gente está quase perto das 3, caso alguém tenha que sair, a gente vai gravar e manda depois para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta importante, pode fazer agora para a gente terminar esse tempinho aí respondendo algumas perguntas, tá? De como que vocês têm dúvidas aí nesse momento. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aqui ele fica escondido. Bom, então, como eu comentei, a Enlist fez uma pesquisa relacionada ao momento das empresas e aqui é só um detalhe das informações. Então, a sua empresa está trabalhando home office, né, o departamento? Sim, 91% das empresas estão. Por enquanto, são 24 respostas até ontem, fim de tarde. Hoje já estava com mais de 35, 40, então só não deu tempo de a gente atualizar. Mas depois as empresas recebem os estudos. Como estão sendo os reajustes salariais na empresa? Então, 79% congelou reajuste salarial, 12% continua fazendo normalmente e 8% só para exceções. Sobre os benefícios que a empresa oferece atualmente, quais ações estão sendo feitas? 66% estão mantendo todos os benefícios normalmente, 25% estão negociando com fornecedores, então eu tenho acompanhado algumas negociações com operadoras de vale-refeição, estão diminuindo taxas, até próprio sistema, enfim, que os RHs utilizam. Tem muitas empresas aí indo para sistemas que têm funcionalidades e um custo menor, então que o orçamento do RH está sendo bem mudado nesse momento. Quais foram os impactos no recrutamento e seleção, né? Então, como consequência aí do Covid, a sua empresa parou completamente o processo de recrutamento e seleção, 54%, 33% está com o mesmo fluxo, e alguns aqui a gente não tem os dados, mas algumas empresas estão desligando e outras contratando. Mas a maioria parou e a gente, né, algumas empresas grandes sim estão tendo desligamento, outras não. Em relação ao processo, as empresas aqui, a maioria não se aplica, não estão mais contratando, mas 33% continuam com os mesmos processos e 16% estão fazendo mudanças sutis, ou seja, muitas empresas faziam da forma manual e estão fazendo 100% online, tá? Então, isso foram só algumas, são várias perguntas da pesquisa. É importante, pessoal, vocês responderem, né? A Adriana comentou, a gente vai ajudar, vai compartilhar os resultados, mantendo o sigilo das informações para conhecimento. E aí, a Michele, que tem aí boa experiência aí, boa não, né, grande, enorme experiência, contribui bastante nessa parte de consultoria trabalhista, né, uma das perguntas que veio antes para o webinar foi, os salários vão encolher em 2020, né, e se tem alguma chance aí de deflação. A gente sabe, né, Michele, que aí algumas empresas vão fazer alguma redução de jornada de trabalho e aí com certeza reduz salário, né? O que pode acontecer, um outro movimento que eu estou vendo aí, me corrige qualquer coisa, algumas empresas estão desligando algumas pessoas que não estão performando, até com salários mais altos, e depois volta a contratar com salários às vezes mais baixos, né? Outros perfis. Aí com isso, os salários sim vão ter uma mudança aí de quem participar de uma próxima pesquisa, a gente vai conseguir ver se houver esse movimento, né, de salários. Então,
Aí, Michele, o que tu podes compartilhar de ações que tu está vendo que são bem interessantes em relação a reajustes salariais e de benefícios? Tá no mudo. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Michele, sou da MK Soluções e a gente tem trabalhado aí com alguns clientes nessa construção de um novo modelo. Falando da pesquisa, ela é bem importante, inclusive para esse momento em que as empresas estão passando com essas medidas emergenciais aí de 2 meses ou 3 meses, para saber de quem são esses impactos. Realmente, para um próximo cenário, as empresas têm optado por alguns desligamentos de pessoas que elas analisam, não questão salarial, grande, maior ou menor, mas ver quem vai ser estratégico para as empresas nessa retomada de mercado. A questão de reajuste salarial vai ser uma questão que, embora seja obrigatório para todos, vai ser aquele reajuste de convenção coletiva, mas aquele reajuste de promoção, né, que era aquilo que o mercado vinha trabalhando. Acho que, de forma geral, as empresas vão avaliar com um outro formato, vão analisar os cargos e quanto mais dados essas pessoas tiverem, mais importante. Então, acho que vale essa análise das empresas tendo informações como essas produzidas pela Sim Salarial para reconhecer um pouco do que os benefícios, que benefícios estão sendo praticados, que benefícios serão viáveis. Muitas empresas têm optado por reajustar benefícios e não mexer em salário. Outras estão renegociando os seus benefícios, trazendo uma redução de benefício para manter todo mundo trabalhando. Acho que está bem variado o mercado e aonde as pessoas puderem buscar informações para entender esse cenário, melhor. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar, né, e compartilhar ou perguntar, tem alguma dúvida, pessoal? Michele, obrigada, né? A gente está ajudando aí várias empresas a construir uma política de home office, a construir contratos de trabalho para empresas que vão querer manter essa política, né? Então, tem várias ações aí de estruturação que os RHs aí estão fazendo nesse momento, e aí o que a gente fala realmente é importante participar e a gente se munir de dados estratégicos e confiáveis, né, para a tomada de decisão realmente. Com certeza vai ser um cenário de bastante mudança. Então, agradeço, Michele, por compartilhar. E aí, pessoal, estamos abertos agora a alguma colocação, alguma dúvida, alguma contribuição. Quem quiser pode abrir o áudio, não tem problema, ou mandar ali no chat. Boa tarde, Carolina, Michele e as demais pessoas que estão participando. Meu nome é Gabriel Pires, sou da Making Tecnologia. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma perspectiva futura, assim, uma análise futura. Como a gente vê que muitas empresas estão demitindo pessoas, como é que vocês analisam esse mercado futuro na hora da retomada, né, da economia? Novos cargos, os mesmos cargos continuarão valendo, ou novos cargos, novas funções a partir da retomada serão inventados, digamos assim, né? Como é que vocês avaliam essa situação toda? Então, Gabriel, todo ano a gente já faz um levantamento com algumas empresas de novos cargos que já surgem, né? Então, assim, naturalmente, o setor de tecnologia é um setor que está sempre mudando, surgem novos cargos, surgem novas demandas e com isso vão surgindo novas competências. Nós não começamos ainda a pesquisa de tecnologia justamente também para esperar. Nós vamos conversar com algumas empresas
e aí sim nós vamos fazer o levantamento dos cargos e entender o cenário de cada um para lançar na pesquisa os novos cargos, né, e ajudar a ter um cenário mais real do que vai acontecer. O que a gente percebe é que pode ser que algumas empresas, né, que estejam enxugando os seus colaboradores, né, enxugando o seu quadro, na verdade, expressei errado, enxugando seu quadro de colaboradores, estão fazendo com que alguns se tornem mais estratégicos ou tenham mais funções ou vão se desenvolver mais em novas habilidades e conhecimentos, né? Então, é o momento agora de reestruturação também dessa área de cargos e de organograma e de estrutura organizacional das empresas, porque passa por um processo de mudança, passa por muitas, vão conseguir com certeza se reerguer, passando esse momento turbulento, mas vão ter um novo olhar, né? Ter pessoas estratégicas performando de acordo com as suas atividades e a gente sempre diz, né? Fazendo muito mais, mas tendo uma equipe um pouquinho mais enxuta, né? Então, é o que eu percebo um pouquinho, Gabriel. Mas vocês sempre participam também da pesquisa e todo ano, contribuem bastante com a gente, então daqui a pouquinho, quando a gente começar a abrir o maio e estruturar, a gente consegue ter um retorno melhor, tá? Tá, obrigado. Obrigada. Jocilene, as empresas estão adotando o home office, como estão fazendo para avaliar e até quando será mantido o home office? Está sendo bem particular de cada uma. Eu tenho visto empresas que vão continuar com home office, muito mais pela questão aí de transporte coletivo, não querendo expor seus funcionários. Então, empresas que já conseguem, estão adotando várias medidas de reuniões, de acompanhamento dos colaboradores, todo esse processo e conseguem manter, elas vão manter ainda mais um período, tá? Isso é o que eu estou percebendo. Muitas que aí não são de tecnologia, comércio, administrativo, precisam, elas vão retomar à medida que governo, prefeitura começar a liberar, né, que o comércio vai abrir. Então, depende muito do segmento, tá? Mas quem pode trabalhar em casa, claro, né, na Enlist, Sim Salarial e Sinergia, nós vamos ainda ficar algum tempo mais em casa para justamente evitar aí qualquer mudança e ter prevenção aí com nossos colaboradores. Então, eu vejo que depende de cada empresa, cada uma está analisando semana a semana, né? Algumas estão, como é que eu posso dizer, fazendo reuniões semanais. Toda sexta-feira tem um alinhamento com diretoria, como vai ser a próxima semana, continuamos, mando comunicado para os colaboradores, mas está sendo levantado caso a caso por isso, é transporte coletivo, é situação, é local, é segmento e como é necessidade de cada um, tá? Então, espero ter respondido, Jocilene, se era isso que você precisava saber. Tá todo mundo assim também, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição? Adoramos responder perguntas. Diga. Se eu puder fazer mais uma pergunta, Gabriel. Pode. Como é que está sendo o entendimento, vocês que têm contato mais com as questões de sindicato, como é que está sendo a parte do sindicato entender essas questões de home office, né, quase forçadas agora, como é que eles estão lidando com essa situação? Tá, Michele, agora é contigo. Então, Gabriel, os sindicatos não estão trabalhando, então ontem até a gente foi surpreendida aí com um decreto do STF, né, a respeito de suspensão de contrato. Isso, mas nesse sentido, foi a minha pergunta, por causa dessa situação que teve ontem lá. Então, assim, é uma decisão que a gente tem orientado, é que as pessoas façam a comunicação por e-mail para os sindicatos. O próprio decreto, né, o despacho lá do Lewandowski permite um prazo de 10 dias para comunicação sindical. Aqui no estado, os sindicatos dos empregados, né, porque com os sindicatos patronais a gente consegue conversar, mas os sindicatos dos empregados ninguém responde, nem atende, nem responde e-mail. Mas o que eu tenho orientado é que a empresa faça a comunicação, porque ele não obrigou a ter a anuência do sindicato, e sim a comunicação ao sindicato. Então, que comunique via e-mail, tudo. A questão do home office,
é algo que o sindicato não pode opinar, porque é uma questão de calamidade pública, né? Está embasado lá no artigo 501 da CLT, de medidas para garantia de emprego, não são medidas que a empresa gostaria, cenários que a empresa mas quando for fazer essas duas práticas que realmente elas são práticas inconstitucionais, que é redução de salário, né, sem a anuência do sindicato, a gente indica que as empresas, então, pelo menos façam essa comunicação por e-mail, porque está sendo usado um tempo de força maior, assim, né? Não é um estado de comum, é um estado de força maior. Então, a comunicação com os sindicatos por e-mail ou por um... Filhos. Obrigado. Daqui os meus estão trancados dentro do quarto também. O meu tá lá na sala. Viu? Tá todo mundo. Mi, tem outra pergunta ali do Felipe. Gabriel, tudo ok? Tem mais alguma pergunta? Não. Não, obrigado. Tá. Então, vou responder ali do Felipe, que tem um pouquinho a ver também, Michele. Vocês veem a prática de congelamento salarial como uma boa prática e se tem percebido alguma projeção de ausência do reajuste salarial por negociação sindical? Tá? O Felipe colocou ali no chat também, Michele. Pode falar depois qualquer coisa eu complemento aí sobre a prática de congelamento. Felipe, não acredito nesse congelamento aí salarial. É um princípio constitucional e, infelizmente, para ele não ser cumprido só se a gente alterar a nossa Constituição Federal. Os sindicatos podem negociar até em virtude do INPC, da crescente, o PIB, que vai reduzir, né, nos próximos reflexos, já está refletindo e vai refletir cada vez mais. Mas quanto a não haver um reajuste anual, pelo menos com base em convenção coletiva e negociação sindical, esse vai ter que acontecer. Mesmo que seja com um percentual muito pequeno, mas ele vai ter que acontecer. Ele é um princípio constitucional nosso, garantido por Constituição Federal. Agora, quando a gente falou ali, até a Carol pode falar melhor sobre isso, de congelamento salarial, a gente está falando de uma projeção que as empresas já tinham para o ano de 2020, de reajustes salariais, de equiparações salariais. De aumento real por mérito, por desempenho, né? Reajuste salarial nesse sentido, né? Como eu mostrei ali, tem o que vai ser obrigação, como a Michele falou, e tem aqueles que algumas exceções, né? Aí, claro, é uma análise individual de caixa da empresa, de retenção, de ser uma pessoa que nesse momento não se pode perder porque vai ajudar ou não. Então, claro, aquele aumento real que muitas empresas dão todo ano, a gente vê que aí esse reajuste é o que está sendo mais congelado, trabalhando mais com exceções. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de contribuir mais? Não sei se travou aqui só para mim ou para todo mundo. Estou escutando, tá tranquilo. Também estou te ouvindo, Carol. Tá. Também estou ouvindo, Carol, tudo certo. Então, acho que é isso. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, né, se quiserem mandar depois por e-mail para a gente, o Matheus vai encaminhar para todos os inscritos e vai encaminhar para a Adriana da BRH o link do webinar, né, a gravação. A gente manda também a pesquisa da Enlist para vocês preencherem, vai ser super legal assim que a gente compilar os resultados, nós vamos mostrar, e acho que são dados bem relevantes aí do cenário das empresas, então se puderem preencher, agradeço. E, de novo, né, pessoal, participem, se for possível, das pesquisas salariais, a gente entende, é um momento que a gente também vai flexibilizar bastante coisa, cronograma, mas é bem importante que todo mundo consiga compartilhar, até para que possamos fazer uma análise do cenário do ano passado e desse cenário, e o quanto mudou, o quanto impactou, e com certeza vai ser rico para todo mundo para ajudar a tomar as decisões mais corretas, né? A informação é bem importante nesse momento para a gente não tomar decisão errada. Então, se puderem participar,
vai ser ótimo. Com certeza nós vamos ajudar bastante aí a analisar os dados, como que cada um precisa das informações. A pesquisa do RH e a pesquisa do tecnologia, que vai ser, a gente vai esperar mais um pouquinho para lançar também. Então, agradeço, Adriana, muito obrigada mesmo. Tamara também pela disponibilidade, Michele também, agradeço pela contribuição, tenho certeza que foi bastante rica aí para todo mundo e contem com a gente, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Carol.